teacher Michelle. Welcome to our English class. Olá, pessoal. Eu sou a professora Michelle. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos falar de present perfect sentences. Ou seja, nós vamos continuar falando do presente perfeito, que já foi um tema de uma outra videoaula, e vamos focar especificamente nas sentenças, ou seja, como é que a gente organiza as frases considerando os três elementos ou as três formas que são comuns no processo comunicativo. Forma afirmativa, interrogativa e negativa. Então, vamos lá. O nosso roteiro hoje. Present Perfect Tense. Vamos fazer um resumo, relembrar um pouco do que é esse presente perfeito, considerando uma forma verbal da língua inglesa. Vamos analisar a estrutura das sentenças. Então, como é que eu afirmo alguma coisa, como é que eu pergunto e como é que eu nego. Vou mostrar para vocês algumas palavras-chave que são keywords, que são normalmente utilizadas e fazem presente nesse tempo verbal. E, por fim, vou mostrar alguns exercícios para que nós possamos analisar como é que esse conteúdo se materializa em algumas questões, seja de vestibular ou exercícios do dia a dia mesmo para a prática gramatical. Aqui eu coloco para vocês uma representação, porque quando nós falamos de presente perfeito, muitas vezes a gente tem dificuldade de associar isso com a língua portuguesa, porque no português nós não temos presente perfeito. Então, qual é a ideia do presente perfeito? É uma ação que acontece no passado. Então, apesar desse nome presente, o presente perfeito se refere a uma ação de passado, tá bom? E essa ação que aconteceu no passado, ela pode ter relação com o tempo presente. Então, perceba que nós usamos o presente perfeito sempre que você quer falar de uma ação que tem uma relação com diferentes tempos. Ela aconteceu, ela começou no passado e até o momento presente ela se faz atual, ela se demonstra acontecendo, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. O present perfect is a verb tense formed with the combination of two verbs. Ou seja, o presente perfeito, ele é formado, é um tempo verbal, formado pela combinação de dois verbos. Então, lembra que no inglês existem vários tempos verbais. Simples, contínuo, perfeito e o perfeito contínuo, considerando presente, passado e futuro, tá? Cada um desses tempos verbais e desses modos, eles têm características específicas. Quando a gente fala, por exemplo, dos tempos simples, nós estamos falando de verbos que indicam ações individuais. E, normalmente, tanto no presente quanto no passado, ele é representado por um verbo só. Tá? Agora, quando eu falo de perfeitos ou de tempos contínuos, são combinações de verbo. É o que a gente chama de tempo composto. Tá? No caso do contínuo, o que a gente sempre observa? O ing. Então, os verbos terminam em ing porque eles indicam uma ação em andamento. Quando a gente fala de perfeito, presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, aí nós vamos ter um verbo auxiliar, que vai ser o verbo have, que é o verbo ter em português, mais o verbo principal conjugado no particípio passado. Então, toda vez que falar de tempos perfeitos, nós vamos ter esses dois verbos. O verbo auxiliar, que é o verbo ter, e o verbo principal no particípio. O presente perfeito, ele se refere a uma ação ou um estado que pode ter ocorrido em um tempo passado não identificado. Então, por exemplo, é uma ação que eu não sei quando ela aconteceu, e é por isso que você não pode usar o passado simples para indicar essa ação que você está usando o presente perfeito. Por exemplo, we have talked before. Nós falamos antes. Quando nós falamos? Não está claro. Então, por isso que a construção é feita no presente perfeito. Ou você pode usar o presente perfeito para falar de uma ação que começou no passado e ela continuou no tempo presente. Por exemplo, he has grown impatient over the last hour. Ele ficou impaciente desde nessa última hora, tá? Então, você está indicando uma ação que começou há uma hora atrás, mas até agora ela se faz presente, porque o nível de impaciência dele foi aumentando à medida que o tempo passou, tá? Ao longo dessa última hora. O verbo to have, que é esse verbo auxiliar,
ele faz essa função de verbo de ajuda. É ele que vai nos ajudar a estabelecer o sentido do tempo perfeito e também ajudar na construção das frases interrogativas e negativas. Lembre-se que em inglês, toda vez que nós falamos de uma ação que está sendo realizada, nós precisamos, na hora de fazer as frases interrogativas e negativas, usar um verbo auxiliar. Lá no presente foi o do e o does, no passado é o did, no futuro o will, e agora aqui nos tempos perfeitos nós vamos usar o verbo have. É ele que estabelece, ele dá essa base para a gente para fazer os questionamentos e as negações. No tempo presente, o verbo ter em inglês é conjugado de duas formas. Você tem o have, que é usado para a primeira pessoa, para a segunda pessoa do singular e para todas as pessoas do plural. E para as terceiras pessoas do singular, ele tem uma forma própria, que é o has. Tá? Então, has eu vou usar sempre que eu me refiro a ele, ela ou ele ou ela, coisa, objeto, animal. Bom? Então, eu sempre vou ter essa diferença entre have ou has. Have, ele pode ser contraído, ou seja, você pode resumir ele, sintetizar ele, com um apóstrofo VE. Se você olhar nas músicas, por exemplo, é muito comum você ver essa partícula aqui de apóstrofo VE depois de um sujeito, junto com um sujeito ou com um pronome, tá bom? Sempre que você vê isso daqui, saiba que é o verbo ter contraído. E has, ele pode ser contraído com apóstrofo S. E aí você deve estar pensando, professora, mas apóstrofo S não é is? Sim, também. Apóstrofo S em inglês, ele acumula diferentes funções. Ele pode ser a contração de is, ele pode ser a contração de has, ou ele pode ser o caso possessivo, que é um outro conteúdo que, como o próprio nome diz, indica posse. Bom? Então, para você saber se aquele apóstrofo S é is, has ou caso possessivo, tem que analisar o contexto. Se você tem um apóstrofo S seguido de um outro verbo que está no particípio, então ele está desempenhando a função de presente perfeito, tá bom? E aí o significado dele é o verbo ter. Já o verbo principal, como eu estava mencionando, ele é sempre conjugado no particípio passado. O que é o particípio passado? É aquele modo que nós temos de utilizar um verbo para indicar que a ação já foi desenvolvida, que ela foi realizada. Bom? Nos tempos perfeitos, nós vamos seguir a consideração se o verbo é regular ou se ele é irregular. E aí são as mesmas regras do passado simples. O verbo regular é aquele verbo que segue a regra. O que é uma coisa regular? É uma coisa certinha. Então, ele segue um padrão, ele segue sempre um modelo. Qual é a regra? Você acrescenta de, é de ou i é de. E aí, nesse caso dos verbos regulares, você vai observar que o radical do verbo não muda. A raiz da palavra fica igual. Olha só o verbo dance, que é dançar. Fica danced, que é dançado. O verbo play, que é jogar. Played, que é jogado. O verbo cry, que é chorar. Cried, que é chorado. Então, as regrinhas são as mesmas. Quando que eu uso de? Quando o verbo já terminou em é. Quando que eu uso ed? Para todos os verbos. Quando que eu uso ied? Quando o verbo termina em y e antes do y vem uma consoante. Tá? Então, cry, que é chorar, eu uso cried, que fica chorado. Já o verbo irregular, como o próprio nome diz, ele não segue a regra. Ele não tem um padrão, ele não tem um modelo. E aí vocês observam que ele nem sempre vai seguir a estrutura da palavra original ou mesmo o radical. Passado particípio do verbo to be, por exemplo, a forma original é be, ele no particípio fica been, que significa sido ou estado. O verbo go no particípio fica gone, que significa ido. O verbo sing, que é cantar, fica sung, que é cantado. Então, perceba que quando eu uso verbos regulares e irregulares, quando eu quero colocar o verbo no particípio passado, eu sempre tenho que considerar esse status, se ele é regular ou irregular. E no caso, os usos do presente perfeito, nós vamos usar, como eu mencionei, quando você fala de uma experiência passada, ou de uma mudança, ou mesmo de uma situação que aconteceu no passado e continua até o momento atual.
Esse tempo verbal, ele é essencial na língua inglesa. É um dos tempos verbais mais usados, pessoal. E aí é complicado para nós brasileiros que estamos estudando ou aprendendo uma língua estrangeira, porque a gente tenta sempre encaixar aquilo que nós falamos em português. E isso nem sempre vai dar certo, tá bom? Então, no caso do presente perfeito, quando você estiver analisando e fazendo traduções ou tentando entender, tenta considerar o que faz mais sentido sem analisar a tradução ao pé da letra. Porque se você analisar ao pé da letra, pode gerar uma falta de compreensão ou mesmo uma confusão, tá bom? Então, é importante você tentar analisar qual é o uso. Por que eu uso o presente perfeito? O que eu estou expressando? Ação passada em tempo indeterminado, ação frequente, ou, por exemplo, como foi mencionado, uma ação que começou no passado e até o momento atual ela se faz presente. Agora vamos analisar especificamente como que eu organizo as frases. A gente já sabe que o presente perfeito é formado por dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Na forma afirmativa, a gente começa sempre pelo sujeito e essas estruturas elas são sempre padrão, elas seguem sempre o mesmo modelo. O que você tem que alterar é a contextualização com o tempo verbal. Então, se fosse presente, eu teria outra conjugação, se fosse passado, outra conjugação. Mas a organização é semelhante. Então, por exemplo, na frase afirmativa, eu começo pelo sujeito, o meu verbo auxiliar, então eu vou escolher se é have ou has, de acordo com o sujeito, o verbo principal conjugado no particípio, mais o complemento da frase. Bom? Então, olha só. She has lived here all her life. Ela tem vivido aqui a vida toda. Então, por que eu usei o presente perfeito para falar esse contexto? Porque é uma ação que representa algo do passado, quando ela começou a viver aqui, e até hoje se faz presente, porque até neste momento ela continua vivendo aqui. Então, por isso que eu usei o tempo do presente perfeito. Aí, o que eu falei da tradução literal? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria ela tem vivido. Só que no português nós falaríamos, ela vive aqui a vida toda. Tá? Ela mora nesse local desde sempre. Então, é fazendo uma associação com algo que faz sentido para a nossa comunicação. Tá bom? Então, perceba que no português eu posso usar o presente no indicativo para expressar uma ação. Só que no inglês você não pode usar o simple present, que é o presente simples, porque essa ação não começou no tempo presente, ela é uma ação que começou no passado. Tá bom? Por isso que tem essas diferenças. They have written 3 books. Eles têm escrito, ou eles escreveram, 3 livros. Por que eu usei o presente perfeito? Porque eu não sei quando o livro foi escrito. Tá bom? Então, eu tenho a construção. Aqui eu usei has, porque o sujeito é terceira pessoa. E aqui eu usei have, porque o sujeito é terceira pessoa do plural. Na de cima é do singular. Nas frases negativas, eu vou ter a mesma estrutura da forma afirmativa com o acréscimo do não em inglês. O não em inglês, quando nós falamos de partícula negativa, ele é sempre o not, tá? N-O-T, e ele sempre vem depois do verbo auxiliar, para você poder fazer aquelas contrações, que é quando você junta o não com o verbo. He has not forgotten his keys. Ou he hasn't forgotten his keys. Ele não esqueceu suas chaves, ou ele não tem esquecido as suas chaves, o que ficaria estranho para nós em português. I have not gone home. Nós não fomos para casa, e não Canadá, para casa. I haven't gone home. Eu não fui para casa. Eu poderia mudar o contexto. Ao invés de home, colocar Canada, ou ao invés de Canadá, colocar lá, ou casa. Nesse caso aqui, olha o Canadá no exemplo seguinte. Forma interrogativa. Na forma interrogativa, o que eu tenho? Inversão de posição entre verbo auxiliar e sujeito. Toda vez que nós temos os verbos auxiliares, na hora de fazer uma pergunta, o verbo auxiliar vem na frente, tá bom? Então, o verbo auxiliar primeiro, o have ou has, o sujeito depois, o verbo principal continua conjugado no particípio, o complemento, e como é uma pergunta, o ponto de interrogação no final. Então, aqui, has she played a musical instrument? Ela tocou um instrumento musical ou ela toca um instrumento musical, trazendo para o português. Have you traveled to Canada?
Você viajou para o Canadá, ou você tem viajado para o Canadá. Então, percebam que nesses contextos, eu falo de ações que aconteceram em um momento passado, sem a especificação de quando essa ação ocorreu. Ou, por exemplo, ações que são repetidas várias vezes em diferentes momentos daquele sujeito, tá? Passado, presente, quando você quer falar de repetição, tá bom? De novo, o uso do has ou have é de acordo com o sujeito. Has, terceira pessoa do singular, have, segunda pessoa, tá bom? Quando nós temos as palavras interrogativas, que são os pronomes, que, quem, quando, onde, aí esses pronomes eles têm preferência. Então, eles vêm primeiro, depois o verbo auxiliar, depois o sujeito, o verbo principal conjugado, o complemento e o ponto de interrogação no final. Então, por exemplo, what sports have you played? Quais esportes você pratica? No outro exemplo, why hasn't he finished his homework? Por que ele não terminou sua tarefa de casa? Então, são perguntas, da mesma forma que eu mencionei anteriormente, só que nessas perguntas eu tenho pronomes interrogativos, ou palavrinhas interrogativas, que em inglês começam com WH. Por isso que nós chamamos de double-edged word. E algumas palavras-chave que são comuns no presente perfeito. Since significa desde, serve para representar um ponto específico no passado. Então, por exemplo, he has worked in Chicago since 2019. Ele tem trabalhado, ou ele trabalha em Chicago desde 2019. Então, é quando você quer demarcar a origem, quando é que alguma coisa começou a acontecer. For serve para indicar a duração. Então, falando da duração de um tempo ou de um período de tempo. A tradução é por, em português. They have been here for 20 minutes. Eles têm estado aqui ou eles estão aqui por 20 minutos. Então, falando do específico, do intervalo de tempo que aquela ação ocorreu. A palavrinha yet, que significa ainda ou mesmo até agora, que serve para falar de algo que é esperado, uma expectativa sobre alguma coisa. Hasn't she finished her assignment yet? Ela ainda não terminou a tarefa dela, né, a atribuição que ela tinha para realizar. O still também significa ainda, mas ele é usado para falar de alguma coisa que não terminou, tá? Alguma coisa que ainda não foi concluída. Também pode ser usado para indicar impaciência ou mesmo surpresa, tá? Então, por exemplo, the pizza we have ordered still hasn't arrived. A pizza que nós pedimos ainda não chegou. Então, é aquele ainda que você demarca. No português, a gente faz a diferenciação pela nossa entonação, pela forma que você expressa esse ainda, tá? Você ainda está aqui, então é uma entonação que você utiliza para representar essa insatisfação ou essa impaciência. Just serve para indicar acabar de, é quando você quer falar de algo que foi recém-finalizado ou concluído. We have just started this presentation. Nós acabamos de começar essa apresentação, ou nós iniciamos agora, neste momento, esta apresentação. E o already serve para indicar já, tá? Para falar de coisas, por exemplo, que já aconteceram ou que aconteceram anteriormente ou mais cedo do que elas eram esperadas. I've already been to Italy. Eu já estive na Itália. Então, falar de alguma coisa que já aconteceu ou que ocorreu. E aí eu vou mostrar para vocês um exercício, por exemplo, em que nós temos o presente perfeito sendo representado numa questão. Aqui, the following sentence in the present perfect tense would be. Como é que ficaria essa sentença? It was an opportunity for states to reaffirm. Essa sentença, que é retirada de um texto, como é que ela ficaria se ela fosse reescrita com o presente perfeito? It está na terceira pessoa. Então, logicamente, eu tenho que usar o verbo auxiliar has, que é o verbo da terceira pessoa. O verbo principal aqui é o was, que é o verbo to be. O verbo to be conjugado no particípio fica been. Então, a resposta correta seria It has been an opportunity for states to reaffirm. Ou seja, tem sido uma oportunidade para os states. Esses states, quando você vê com letra maiúscula, está se referindo ao país, aos Estados Unidos,
para reafirmar alguma coisa. Como é um fragmento que foi retirado do texto, você vê a reticência que indica o contexto. Pessoal, e é isso. Nessa aula de hoje, nós tratamos de presente perfeito, analisando as estruturas da sentença. Relembramos um pouco os usos e também como que nós montamos as frases afirmativas, interrogativas e negativas. A gente fica por aqui. Até a próxima e bye, bye.